Não tem problema algum. Pode Thaís, começar. muito obrigada. Vou começar agradecendo. Thaís, eu tenho um esqueminha aqui, depois eu vou te enviar, tá bom? Obrigada, professora Alice, pelo convite de fazer parte da banca, professora Elisângela, né, por estar aqui compartilhando esse espaço. Thaís, como eu te falei, pode ficar super tranquila, porque as críticas aqui é no sentido de te ajudar a construir um trabalho que fique em tela no final, né? Que te ajude realmente, tanto você quanto a sua professora, e depois ver o que é legal, o que não é legal e tentar aplicar, tá bom? Bom, a primeira coisa, Thaís, é que eu acredito que a sua introdução, ela tá vaga demais. Então, vamos tentar focar, né, na introdução. E aí, o que eu pensei para você? Como a sua pergunta de pesquisa é como os conhecimentos não técnicos influenciam os profissionais de nível C, eu gostaria, né, de te ouvir para tentar te ajudar também. O que você define como conhecimentos não técnicos, tá? Porque isso não ficou claro no seu trabalho e a gente tem inúmeras abordagens aqui que podem ser feitas. E como o seu trabalho é um trabalho de mestrado profissional, eu acredito que algumas delas são mais válidas e outras não, tá? Então vamos supor, se você me fala assim, professora Jussara, trabalho não técnico aqui, eu estou relacionando a soft skills. Aí eu vou pedir para você, né, quando você for lá no Google Acadêmico, por exemplo, você colocar só soft skills em management ou em organizations, né, em inglês, ou em organizações, né? Porque quando você colocou aqui conhecimento não técnico, eu falei assim, pai, ela vai falar sobre racionalidade? Aí eu falei assim, nossa, né, assim, bem ousado para um mestrado profissional, né, falar sobre racionalidade. Aí isso já me levou para o Guerreiro Ramos e tudo, porque aí você fala sobre criatividade também, tudo. Só que aí eu vi, não, que esse conhecimento não técnico que você está falando, para algumas tradições de pesquisas dentro do campo de administração, é quase técnico, é quase racionalidade instrumental. Então, eu vou te sugerir para você qualificar o que você está chamando de conhecimento não. Até por vezes, tirar, tá? Colocar realmente soft skills, que é isso que você está trabalhando. E aí, nesse sentido, eu achei vaga a sua introdução, porque você começa assim, desde o início da terceira revolução industrial. Pô, Thaís, tanta coisa já aconteceu, não precisa voltar nisso, sabe? Já começa em soft skills. Soft skills é considerada isso e isso. Na pesquisa em administração é considerada isso. No mundo profissional, há uma grande, até um grande fetiche sobre a palavra soft skills, né? E tudo. Então você vai contextualizando assim. Eu entendo aqui, ó, que a professora Alice colocou assim, né, a apresentação do tema, ou será que é da FBC essa divisão, ou Alice? Não precisa desse primeiro subtítulo, ele realmente é uma apresentação do tema. Você coloca a introdução e aí você começa, sabe? Mas aí você tira aquele subtítulo 1.1, apresentação do tema. E daí, na sua defesa, eu já tô me convidando para sua defesa, tá, Thaís? Eu gostaria que você tocasse... gente, só um minuto, que minha campainha tá tocando. Desculpa. Gente, desculpa, eu vou ter que atender, tá? Só um minutinho. Tá. Sem problema. Tá certo.
Gente, eu amo Minas Gerais demais. A minha vizinha me tocou aqui pra mostrar a sobrinha dela. Pensa aí em São Paulo se eu tinha isso, Alice. Jamais. Jamais. Era o gatinho que tocava lá na minha casa pra entrar lá, mas era só ele. Aqui é a sobrinha. Mas enfim, voltando para a linha de raciocínio, espero que eu não tenha me perdido. É isso, sabe, Thaís? Já começa. Eu gostei do seu segundo parágrafo aqui, ó. As chamadas soft skills são habilidades, tal como a inteligência emocional. Só que eu acho que depois do ponto tinha que vir uma referenciazinha, porque lembra-se, apesar de ser um mestrado profissional, você está tentando dialogar com trabalhos que já existem, tá? Então, a ideia aqui é que você cite mais, tá? Especialmente aqui nessa primeira introdução. Aí, posto isso, algumas citações que aparecem aqui nessa primeira parte da apresentação do tema seriam melhor elas aparecerem na justificativa, entendeu? Porque, por exemplo, LinkedIn Corporate Solutions, não, LinkedIn Corporate Communications, desculpa, é uma referência não acadêmica. Certo. Então, ela não deve aparecer aqui, sabe? Na introdução. Ela deve aparecer lá na justificativa. Na introdução, a gente fala de um pouco teórico, entendeu? Aí a gente traz até dados e tudo, mas aqui, o World Economic Forum também seria melhor aparecer na justificativa. Beleza? Tá, deixa eu ir avançando, gente, pra não... Isso. E aí, pra mim, tá tudo bem com seus objetivos específicos, né? Identificar, categorizar, investigar relação, avaliar. Aí, nessa parte aqui, ó, da teoria da criatividade, é que eu falei, nossa, ela tá falando mais de uma racionalidade instrumental mesmo do que realmente crítica. Então, realmente, aqui precisa ser contextualizado o que é não técnico, porque, na verdade, você tá falando de algo que é importante para o profissional, mas que na teoria a gente já sabe que é instrumental, sabe? A gente sabe que ele é técnico também, tá bom? Então, na verdade, você precisa trazer essa construção melhor aqui. O referencial teórico, achei legal, porque você traz, né, como que soft skills, o termo foi surgindo e tudo. E aí eu coloquei também aqui umas indicações para você de referência. E outra coisa menor aqui no referencial é para você colocar em itálico as palavras que vêm em inglês, sabe? Então, por exemplo, soft competence, né, human skills. Então, colocar isso tudo em itálico. Para situar o leitor que não é um termo, né, que vem do português, né? E aí, quando chega nessa parte do não técnico, é também onde você vai ter que precisar um trabalho maior de amadurecimento na teoria para explicar o que não é que não é técnico, entendeu? Porque isso aqui que você me colocou não está convencendo, tá? Então, eu entendo, por exemplo, lembra lá quando você é formada em administração, ô Thaís? Não é? Sim, sou formada em administração. Porque o seu texto me lembrou super aquela pirâmide, sabe? Quando a gente tá fazendo habilidades gerenciais, habilidades técnicas e tudo. E aí me lembrou muito aquilo, mas aquilo ali é tipo assim, muito antigo. Hoje a gente já tem reformulações melhores daquilo. E aí eu coloquei algumas referências pra mexer aí com essa cabeça. Mas depois é você e a Alice que vão resolver o que fazer com isso. Porque aqueles conhecimentos, né, aquelas habilidades lá, elas não são tão divididas daquele jeito já faz um tempo, né? Desde, acho que da década de 80 pra cá. Então, a minha sugestão aqui é você incorporar esses trabalhos
no referencial teórico. Tá? Para não delongar, eu vou passar aqui para essa construção do não técnico com a teoria da criatividade que não me comprou muito. Tá. Eu acho, Thaís, que talvez se você começasse com a teoria da criatividade primeiro e depois passasse para soft skills e lá no final você falar, olha, eu entendo como conhecimento não técnico isso, talvez ficaria melhor. Lembrando que lá na introdução você vai precisar falar do que é esse conhecimento não técnico, porque você traz ele no seu problema de pesquisa, né? Bom, é isso aqui, tá? O método, né? O método, novamente, achei que você foi muito longe também. De novo, o mesmo problema da terceira revolução industrial. O Thaís, não precisa colocar Aristóteles, Copérnico, Newton, aqui não, tá? Você pode tirar isso aqui tudo. Isso aqui vai ter que realmente apagar e reescrever. Porque a sua pesquisa, ela é uma pesquisa de abordagem qualitativa. Certo. E aí você coloca, é uma pesquisa de abordagem qualitativa, descritiva. Então, o que você vai fazer? Que agora você vai descrever como é que você vai fazer isso. É uma abordagem qualitativa que eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar entrevistas ou questionários abertos. Porque aí você coloca métodos qualitativos, reúnem a partir de narrativas, questionários abertos, entrevistas e outras formas. Mas aí você não fez esse trabalho de casa aqui. E era a hora de fazer mesmo, sabe? De você definir. Então, se vai ser um questionário aberto via Google Forms, por exemplo, você já me trazer as perguntinhas que você vai utilizar lá no Google Forms, tá? E aí você traz natureza de pesquisa, né? Traz que é um estudo de caso, e aí ficou bem bagunçado, tá? Porque eu vi que vai ser questionário online, roteiro de entrevista semi-estruturada, pesquisa bibliográfica. Eu acho que você precisava só de um desses, Thaís, sabe? Você não precisa deles todos. Aí eu tô falando na página... Vê se eu tô falando besteira, tá? Imagina. Na página 21, técnica de coleta de dados. Tô indo lá. Tá, tô aqui. Tá vendo? A coleta de dados será realizada por meio de diferentes técnicas, como entrevistas semi-estruturadas, aplicação de questionário autoavaliativo e revisão bibliográfica. A revisão bibliográfica eu sugiro fortemente para você tirar, tá? Porque a revisão bibliográfica, quando ela aparece na metodologia, ela precisa ser uma revisão sistematizada. E você ainda não conseguiu definir seus termos-chave, sabe? Então, pode tirar. Aí você pode me falar assim, mas eu ainda quero fazer um questionário online, um roteiro de entrevista semi-estruturado. E aí eu te pergunto pra quê, entendeu? Pra mim, você pode fazer só o questionário online com algumas perguntas e aí você se certificar. Se você não vai ter respostas do tipo sim ou não, e sim respostas escritas para você avaliar, ou você me fala aqui, eu quero fazer um roteiro de entrevista semi-estruturada, eu vou entrevistar pessoas. E aí já era a hora, sabe, Thaís, de você trazer aqui embaixo o seu roteiro. E aí eu fui olhando, aí eu vi que depois eram referências. Eu falei, não é isso, né? Então, aqui você precisava trazer o seu roteiro semi-estruturado baseado no seu trabalho de literatura. E outra coisa também que Aí, Alice, vai ser uma diferença talvez da FGV para FDC. Eu tô na UFMG agora, tá? Mas eu fui professora de mestrado profissional lá na FGV. E a gente precisava de uma proposta de trabalho aplicado. E o seu não vi, Thaís. O que é essa proposta de trabalho aplicado?
você vai criar um manualzinho? Aí, né? Não é um manual grandão, não. É tipo assim, 3 prints falando, eu indico 2 ou 3 passos ou 21 dicas para se tornar um CEO, né? Você usa profissionais de nível C, bem sucedido na soft skills. É isso, são 3 prints aí. Lá a gente chama de manual, entendeu? Aqui a gente chama de PTT, Produto Técnico Tecnológico. A gente não traz muito para o projeto, mas a gente leva assim na dissertação. No final a gente faz essa... porque é como se fosse a aplicação da pesquisa. Tá? E aí a gente no final, na dissertação, a gente abre um tópico de como isso pode ser aplicado, como isso ajudou como é que a pesquisa ajudou ou na empresa, ou com os empresários, ou com os executivos, ou pensar, né, o que isso pode ajudar. Às vezes cria uma cartilha, às vezes cria um relatório, alguma coisa assim, mas isso vem só para a dissertação, tá, Jussara? Então... mas é feito, aqui chama de PTT, Produto Técnico Tecnológico. Tem que a gente apresenta. Entendi, então. Então é isso, os meus comentários são basicamente esses, Thaís. E, novamente, né, não no sentido de desmerecer a sua jornada, sei que teve muitos percalços aí, a gente até conversou no início dessa chamada, parabenizar mesmo pelo trabalho que você fez, mas no sentido de te ajudar mesmo, sabe? No final, lá na sua dissertação, você ter mais clareza do produto técnico que você vai apresentar, né, da literatura que você vai trazer, e do método, principalmente, né? Não, professora, assim, super agradeço, é isso mesmo, a ideia é eu receber essas orientações de professoras que já estão realmente na academia, e essas orientações para mim são pérolas, então agradeço demais e vou tentar absorvê-las e atendê-las da melhor forma possível, para que lá no momento da apresentação do meu trabalho você fique falando assim, uau, acho que ela entendeu um pouco mais o que eu coloquei. Que bom, Thaís, e que seja útil, tá? Obrigada. Eu que agradeço. Não, ajudou. Obrigada, Thaís. Eu que agradeço, Jussara, a gente ajudou muito. É o que você falou, e a Thaís, a gente já tinha conversado, a gente, né, Thaís, a gente está num processo, a Thaís está num processo mais difícil, mais complicado, nesse pedaço, assim, de, vou trancar, não vou, quero continuar, não consigo, então... a gente tinha prazo também para acontecer e eu queria trazer ela para qualificação, mesmo com os percalços. Ela sabe, eu conversei com ela, né, Thaís? Eu fui bem sincera, falei com ela, Thaís, não tá, né, não tá legal, mas vamos, que dá para ir com o que tem, mas a gente pode melhorar. E a ideia é isso, é fazer uma boa dissertação. Então vocês estão aqui para ajudar, você ajudou muito. A gente já tinha conversado, né, Thaís, sobre essa ideia, né? Eu falei com ela o que é mesmo. Eu já tinha falado, Thaís, mas o que é trabalho não técnico? E aí, para onde que a gente vai? E olha que a gente ainda fechou, a gente tentou, então eu acho que ir direto no soft skills vai ser a melhor forma. Legal. A gente que vai trabalhar soft skills e pronto. É isso, e acho que fica bem mais redondo, mais fechado, mais claro. E aí, esses probleminhas, a metodologia... a gente já sabia que ia ter problema, mas isso é uma coisa também da instituição. A gente tem um problema que as disciplinas de métodos, elas acontecem depois da qualificação. Então, a gente professor tem que desenhar a metodologia e às vezes fica um pouco confuso, mas para a dissertação a gente vai arrumar tudo direitinho. Elisângela, Jussara, muito obrigada. Muito obrigada pelas contribuições. E professora Elisângela, por favor, a palavra é sua. Obrigada, professora Alice, obrigada, Thaís, pelo convite. Jussara, é um imenso prazer ouvi-la. Bom, Thaís, eu gostaria de começar primeiro agradecendo, né, a confiança e a oportunidade de poder analisar e contribuir com o seu trabalho.
Eu percebo que ele tem muito da sua leitura profissional, né? São 35 anos, né, trabalhando, observando. Então eu percebo que existem alguns atalhos, alguns lapsos entre o que você apresenta e o que você escreve, que o que explica é justamente essa sua trajetória. E assim, é maravilhoso poder perceber isso, mas a gente precisa fazer, a crítica ela é um exercício de a gente desconstruir algumas ideias, porque algumas delas, todas as ideias funcionam como um óculos para a realidade, algumas delas nos impedem, ou faz com que a gente não enxergue outras possibilidades, né? Então, a primeira questão que me chamou a atenção é a sua perspectiva sobre C-Level. Assim, é muito interessante porque você começa falando que uma das suas maiores inquietações é perceber por que a proposição de soluções para problemas complexos ocorre de forma diferente para os C-Levels, né? Alguns parece que têm uma habilidade mais ressaltada, parece mais fácil eles encontrarem soluções e outros não. E só essa pergunta já daria assim, algumas teses. Por quê? Se a gente for observar a teoria crítica, por exemplo, essa diferença pode acontecer em função de que, desmontando uma ideia romântica, o que faz um C-Level não é a competência técnica dele. Existem uma série de fatores que fazem com que essas pessoas cheguem a essas posições. Por exemplo, disputas de poder, né? E é justamente porque seu tema, né, a sua proposta de pensar esses conhecimentos considerados não profissionais, ou seja, eu entendo o seu não técnico, embora você não tenha discutido mais sobre, eu entendo o seu não técnico naquele sentido do Bourdieu, de aqueles conhecimentos que o capital simbólico ele é maior do que aquele conhecimento instrumental, aquele conhecimento que as competências que a gente adquire por fazer um curso superior, por exemplo. Né? Então, eu entendo que esse não técnico que você trouxe seria esses conhecimentos que a gente não aprende. E você transita entre algumas questões que são perigosas e que a gente pode contribuir refletindo mais sobre. A primeira é de você assumir, né, se você está atento a conhecimento não técnico, é de você assumir. É interessante você refletir que nem todo técnico, nem todo C-Level está nesse lugar em função do mérito para resolver problemas complexos, né? Então, isso já explica um pouco as diferenças. E por que isso é importante para você? Para que você está olhando? O que você vai olhar? Quando você estiver conversando com essas pessoas, o que exatamente vai te falar? Olha, isso é algo que me interessa, é isso que eu estou chamando de conhecimento não técnico. E o que eu não estou chamando de conhecimento não técnico? O papel do referencial teórico é de você ser capaz de explicitar isso. E é o que a gente não encontra. A gente entende exatamente o que você está falando. Olha, o mundo está cada vez mais complexo, as coisas mudam de uma hora para outra. Você cita realmente relatórios que são importantes para dizer que as competências mais valiosas serão aquelas que são essencialmente habilidades, que alguns autores vão chamar de habilidades interpessoais, ou o termo soft skills, que a gente vai falar um pouco daqui a pouco. Mas acho que é interessante desromantizar a ideia do C-Level. E por quê? Você começa falando que existe um gap sobre C-Level. Você tem noção do porquê? Que é uma curiosidade minha que ficou assim, inquietou o seu trabalho inteiro. Qual que é o nível de acesso que a gente tem a essas pessoas? Assim, as empresas tratam C-Levels como informações, pessoas estratégicas, elas são pessoas estratégicas, e é por isso que você fala que eles só lidam com problemas complexos, e por esse motivo são pessoas que o que eles dizem é extremamente controlado. A comunicação deles reflete não somente o posicionamento pessoal, mas toda uma organização. Então, é muito difícil a gente acessar essas pessoas. Então, a carência de estudo está nisso, né? Qual que é o grau que os pesquisadores têm de acessar essas pessoas? É quase nulo, porque as empresas não querem se expor. Existe uma dificuldade nesse sentido. Algo que já me deixou muito curiosa sobre qual o seu nível de acesso a C-Levels de várias organizações. Assim, é algo extremamente difícil. Que também, e aí, existe um outro gap, que é o da soft skill. Por quê? Esse termo ele tem se tornado muito popular dentro do ambiente profissional. Né? Então, e que são as diferenças entre a educação acadêmica e executiva. Existem alguns conceitos que fazem muito sentido
dentro da educação profissional, mas eles são eles não querem dizer que tem a mesma importância ou mesmo tamanho na acadêmica, e soft skill é uma delas. Você vai ter dificuldade de encontrar estudos que vão tratar de forma rigorosa o que é o soft skill. Acadêmico, a dimensão acadêmica, ela precisa rigorosamente de entender o que é um fenômeno para dar nome para ele. O profissional, ele é um pouco mais ligado à prática, ele não tem essa pretensão de ser tão preciso nos termos, é mais de dar sentido para as coisas que a gente está vendo no dia a dia. É solução para prática. Então, o nome do termo importa menos. Para acadêmico, cada conceito funciona como, por exemplo, uma chave de fenda diferente que vai apertar um parafuso diferente. E é por isso que para você é tão caro indicar exatamente o que é o conhecimento não técnico ou soft skill, porque você vai fazendo uma passagem entre conhecimento não técnico, soft skill e criatividade que a gente não consegue te acompanhar. E essa relação ela não é direta. A gente não pode inferir por quê. São 2 artigos que eu vou te indicar de qual que é o percurso que os autores fizeram para poder identificar a relação entre uma competência, soft skill, a gente está falando de competência, como que a gente consegue demonstrar a relação entre uma competência e atitude performada pelo sujeito. Existe até uma abordagem que vai falar do chá, que é a competência, as atitudes, as habilidades e as atitudes, né? Essa abordagem ela é mais antiga, mas ela vai falar que existe uma diferença entre o que a gente sabe, o que a gente sabe aplicar na prática e aquilo que a gente está disposto a realmente fazer no dia a dia. Então, essa seria aí, a ideia desse chá seria em dizer que não é uma relação direta entre uma competência e o que os indivíduos performam no dia a dia. Então, eu acho que você tem uma questão para resolver com a sua orientadora, qual caminho que vocês querem seguir. Se é os conhecimentos não técnicos, é possível que você sustente isso, que você defenda o que eu estou chamando de conhecimento não técnico, mas para isso você precisa ter uma bibliografia que vai te ajudar a dizer isso. E talvez um caminho possível seja demonstrar que são esses conhecimentos, as habilidades, conhecimentos, competências que as pessoas adquirem na vida, no dia a dia, inclusive na própria vivência profissional, né? C-Levels tem uma prática profissional que faz com que eles desenvolvam organicamente, na visão do Weber, algumas habilidades. Então, é um caminho possível para você. A questão é o que fortalece o seu argumento, a sua preocupação inicial, o seu problema de pesquisa, né? Então, mas existem algumas questões que a gente percebe que não estão bem resolvidas para você. Porque uma hora você usa muita palavra natural, inata. Essas palavras, para poder falar de competência, elas vão indicar uma abordagem que acredita que as pessoas nascem com algumas competências e outras não. Então, um dilema de você usar autores que reforçam essa visão é de basicamente a gente acabar concluindo que para ser C-Level, algumas pessoas nasceram quase que predestinadas por terem essas competências. E se elas são inatas, existe um limite para aprendizado. Não pode ser, se elas são inatas, as pessoas já nascem com elas, né? Então, talvez, eu acho que é interessante você rever esses autores que afirmam, que reforçam a ideia de competência, de skill, como algo inato. Existe uma outra abordagem que vai falar dessas abordagens que eu acho que seja mais no seu caminho, né? Faz mais sentido pelo que você está procurando. Dessas competências adquiridas organicamente, que escapam, por exemplo, à formação profissional, né? E aí, não sei se você não precisa ficar presa na soft skill se o seu interesse é falar especificamente de criatividade. Por quê? Você fala dessas capacidades, dessas competências não técnicas. E aí, a gente não sabe dizer quais são elas. Lá no relatório que você viu, do futuro do trabalho, lá aparece uma competência crítica, outra competência analítica. Os 2 artigos que eu vou te indicar, inclusive um da saúde, eles vão dar nomes para essas competências. E é por isso que você precisa de um conceito que te diga exatamente do que você está falando. Porque na hora que você estiver conversando, seja por meio de entrevista, por meio de questionário, o que você está chamando de competência? O que é um marcador na prática, né? Então, acho que esse lastro na realidade ele é importante para você, porque você precisa saber do que você está falando, chamando de competência. Se a gente joga
a professora Jussara bem mencionou, assim, se você só trata como competências não técnicas, isso fica muito vago e, afinal de contas, a gente fica sem saber e você pode ficar perdida no momento da análise, de não saber diferenciar o que é competência não técnica. Posso fazer uma pergunta? Claro. Tá. Então vamos lá, só para ver se eu entendi essa fala sua. Então, seria muito melhor eu escolher quais seriam essas competências, que no caso seriam habilidades e competências, e aí dentre inúmeras que existem, de eu escolher algumas e efetivamente trabalhar em cima delas, é isso? Exatamente. E o que guia a sua escolha? O seu problema de pesquisa. Tá. Não é qualquer competência, é aquela competência que ajuda a resolver problemas complexos. E nesse ponto você também vai precisar definir o que é problema complexo. Entendi. Né? Um C-level, quais são... Por que você precisa ter esse cuidado? Para você é muito claro quais são as tomadas, que tipo de tomada de decisão um C-level performa dentro da empresa. Mas e os seus leitores? Sabem? Conseguem alcançar você nisso? Então, nesse ponto que a gente percebe que existe o seu conhecimento da Thaís e aquilo que você escreveu. Vai ter... você parte de alguns lugares já muito bem definidos para você na sua prática. Mas a gente precisa... É interessante que você acompanhar, porque essa leitura sua está presente no seu texto, naquilo que você está defendendo. E a gente consegue compreender, mas é interessante você trazer para o seu texto. Olha, eu estou trabalhando dentro de tudo aquilo que pode ser considerado competência não técnica, e você pode trazer esses autores, esse é um caminho. Você está percebendo uma proposta diferente que a professora Jussara, e está tudo bem que nosso papel aqui é trazer alternativas para vocês. Então, se você for por esse caminho da competência não técnica, o primeiro é definir o que é não técnico, e uma das possibilidades é justamente isso, do que foge, do que escapa à formação, o ensino formal, e depois disso categorizar, dar nome. Olha, eu estou chamando de competência competência não técnica, analítica, crítica, inclusive uma questão de vivência. Na Petrobras, eu lido com a Petrobras, uma das questões que é uma empresa, né, que tem atuação internacional, o que eu já escuto de forma recorrente é que o brasileiro é uma mão de obra extremamente valorizada em função das soft skills. E o que significa isso? Quando eu escutei essa frase, o que eu percebi foi o seguinte: soft skills, na compreensão deles, são essas capacidades interpessoais. Nós seríamos um povo que tem uma tradição cultural de ser mais sensível, de estar mais atento ao outro, de ser mais empático, e é isso que eles chamam. Então, mas perceba o risco de a gente usar um termo e não definir ele bem, porque quem está lendo vai interpretar com um código que possui. Então, acho que caminhar seja para o caminho do não técnico, seja para soft skills, que também você vai estar falando de uma pluralidade, você precisa dar nomes. Olha, tudo isso aqui pode ser competência técnica ou pode ser soft skills. As que têm relação com um problema complexo são essas. Que aí você precisa de definir isso no referencial teórico, né? Por quê? Porque você vai usar eles para analisar na sua pesquisa. Então, eu fiz algumas indicações, eu estou falando de uma forma mais geral, porque eu fiz apontamentos no seu texto, eu vou compartilhar com vocês. Algumas informações no referencial teórico precisam de fonte. A gente percebe que alguns parágrafos seus, eles são muito curtos, parágrafos com apenas uma frase. Isso significa uma ideia que está na sua cabeça, mas que você ainda não elaborou. Então, é necessário voltar, trazer mais, né, explicitar mais. Você traz alguns conceitos que são colocados de forma muito rápida. No mesmo parágrafo tem 2 autores distintos, então é bom trabalhar isso com mais profundidade, mas primeiro adotando e o seu exercício inicial entendendo que tem um recorte a ser feito. É soft skill, competência não técnica, e uma coisa que pode te ajudar muito, além de uma questão de organização do texto, né, tem um momento no meio do texto que parece que você vai concluir, e aí você retoma a discussão. Uma coisa que pode te ajudar muito é a construção de um quadro
um quadro sintético da teoria. O que é isso? Você tem o primeiro tópico, né, da teoria, lá no conceito de soft skills. Quando você for fechar esse tópico, o que você conseguiu levar dele? Em um parágrafo. Olha, diante de tudo que eu falei aqui, eu estou entendendo que soft skill é isso. Porque o papel de cada um desses tópicos é isso, é de você mostrar, olha, fulano falou isso, ciclano falou aquilo, né? Então, e aqui já começa essa questão que a professora Jussara colocou. Pelo seu referencial teórico, parece que o conhecimento técnico não comparece. Você tá mais preocupado com soft skills. Depois, a mesma coisa nos outros tópicos, né? De você ter um parágrafo que sintetiza a ideia. No final do seu referencial teórico, você pode construir um quadro que vai te ajudar na análise. Olha, soft skill é isso, né? De acordo com tais e tais autores. Um quadro que você coloca o conceito, quais são as ideias, de forma muito resumida, em bullets mesmo, quais são as ideias do que é o soft skill, quais são os principais autores. A mesma coisa você faz com todos os tópicos que você trouxe no referencial teórico, porque eles são como escadinhas para você poder entender o que você está falando e conseguir analisar. Os conhecimentos não técnicos que influenciam os profissionais se levam, aqui a gente é preciso construir melhor essa relação, porque você mesmo mencionou que não tem estudo sobre. Então, como que a gente consegue afirmar o que realmente tem relação com a alta cúpula? Então, essas são algumas questões. Aqui, por exemplo, logo, a soft skill relacionada à resolução de problema, você afirma na página 12 e a gente não sabe qual é. De acordo com quem, qual seria ela, né? Então, é interessante trazer. Tem uma questão, eu já vou caminhar para a conclusão, que eu acho que é central na sua metodologia. A gente realmente tem essa questão de a disciplina ser posterior à definição da qualificação, mas uma questão interessante para você é justamente qual que é o nível de acesso que você vai ter a esses dados. Eu fiquei me perguntando por que estudar várias organizações na sua leitura é um estudo de caso, como que você define, porque se tal ainda é preciso elaborar mais, mas embora a gente reconheça que você ainda não teve essa disciplina e fica difícil de pensar nisso. Mas a principal questão para você, qual que vai ser o nível de acesso a essas pessoas, a várias organizações? Eu consigo, perdão, professora, eu tenho um certo acesso a profissionais nessa posição. Por isso que eu coloquei, porque eu tenho acesso. Então, são profissionais que atuam nessa posição em diversos segmentos, em diversas empresas, e não teriam nenhum problema em me conceder, por exemplo, uma entrevista ou de responder um questionário para mim. Então, isso é fantástico. Porque justamente é o que a gente mencionou a você. A dificuldade de ter estudos nesse sentido é justamente de acesso. É interessante porque esse processo de indicação dessas organizações vai precisar ser fundamentado também. Qual foi o critério de seleção dessas organizações? Então, posteriormente, você vai precisar descrever essas organizações e se isso é exatamente, a gente consegue sustentar que é um estudo de caso, e qual que é a questão, se o IN realmente é suficiente para poder te ajudar nesse sentido. Uma outra questão a pesquisa, é muito comum que as pessoas, quando vão falar de pesquisa qualitativa, defendam a ideia de triangulação para torná-la mais legítima. Certo. E não tem essa necessidade. Realmente, pela sua proposta aqui, o que a gente percebe, seja caminhando para o questionário ou para a entrevista, um método já é suficiente. Olha o nível a sua proposta já é usada. Entender qual que como se dá, qual que é a relação dessas skills, soft skills, em C-Levels. Então, não é necessário, você não precisa de mais nada além disso, né? E a questão do referencial da referência bibliográfica, eu concordo plenamente com a professora
Jussara, não é interessante você se mencioná-la, você cita, inclusive na introdução, não sei se é no justificativo, e você menciona, eu cheguei a pensar que o estudo, que a sua pesquisa seria baseada numa revisão bibliográfica, para poder... Então, ali é interessante retirar mesmo, porque a revisão, ela é basicamente a premissa para a gente fazer um referencial teórico, o primeiro passo. Assim. Então, a gente nem... Quando a gente vai ter um estudo, que a método dele é só esse, são estudos que a possibilidade dele é muito restrita, é criar retrato. A revisão, ela só resulta num retrato ali, qual que é o tema, quais são as abordagens mais usadas. Então ele aponta a tendência, então ele é muito restrito. E aí o que a gente faz é justamente para construir o referencial teórico para entender esse estado da arte. Como método, ele realmente ele não daria para responder a sua pergunta, e ele teria que ter muito mais elementos aqui para a gente entender rigorosamente quais seriam os critérios que você iria usar para poder analisar. Seria isso, minha querida. Olha, parabéns, a proposta assim, é excepcional. Você tem uma noção do tamanho, da proporção da sua discussão. Ela tem relação com temas com situações que a gente acredita que são profundamente ligadas à justiça organizacional. Por exemplo, por que acontece viés na tomada de decisão? Tem a ver com esse repertório não técnico, que escapa da formação profissional, porque tem a ver com as crenças de cada um desses levels, com a vida pessoal, o que eles acreditam que está certo e está errado. E é por isso que as organizações têm toda uma característica que a gente consegue perceber. Basicamente é quando a gente olha para uma equipe ou para uma empresa e pensa assim: a empresa dança conforme o fulano ou a ciclano, a equipe parece. Por quê? Porque a tomada de decisão dessa pessoa, o sistema de crenças dela influencia essa organização, E isso tem tudo a ver com o que você está se preocupando em analisar, que esses conhecimentos, essas competências consideradas aí, adquiridas no cotidiano. Parabéns, Alice, parabéns, Thaís, pelo trabalho. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço, professora Elisângela, pelas suas contribuições também. Anotei algumas, mas assim, está 100% tudo registrado aqui. Agradeço muitíssimo, de verdade. Sei que há a necessidade de alguns ajustes para clarear, mas eu vou tentar novamente, assim como eu falei, a professora Jussara, seguir todas as suas recomendações, obviamente alinhado com a professora Alice, que é minha orientadora, e desde já, assim, super agradeço a disponibilidade. Seus comentários foram riquíssimos para mim, de verdade. Muito obrigada. Elisângela, muito obrigada, professora. Ajudou muito, assim. Eu acho que vocês ajudaram muito a fechar o que a gente quer fazer. Vocês facilitaram muito a vida da gente hoje. Isso nos ajuda muito a fechar. Eu sei que o campo parece difícil, mas a Thaís, ela é uma C-Level, então ela tem acesso, Então, foi a primeira pergunta que eu fiz para ela: Thaís, como é que você vai achar esse povo? Ela está dentro da área, ela conhece, então o campo não é o problema é como é mesmo, como é que a gente vai fazer essa pesquisa agora. Eu acho que ficou melhor direcionado. Eu já tinha conversado com ela, a questão do questionário era a questão, inclusive, do acesso. Nem era do acesso, é se eles teriam tempo de responder ou participar de uma entrevista. Então, o questionário estava deixado ali como se fosse uma segunda opção, mas olha, a pessoa ela não vai ter tempo para fazer uma entrevista, ele não tem tempo, ele vai responder o questionário, mas a ideia é mesmo a entrevista. O referencial teórico, na verdade, eu acho que era questão de documentos, mas a gente não tem. Então, a gente vai vamos focar numa coisa só, vamos deixar ou a entrevista ou questionário, dependendo de como vai ser esse acesso, e aí a gente segue desse jeito a metodologia mais tranquila, para não dificultar. Quanto à questão, Elisa, eu até queria... a gente vai acabar usando a questão da bola de neve mesmo, e da acessibilidade, Porque qual é essa empresa? A minha preocupação não é o tipo de organização. Estou preocupada com mesmo C-Level, sabe? Ter acesso a ele. Então, eu vou acabar indo para a direção da acessibilidade,
vou pela bola de neve ou pela sensibilidade, para não ter que justificar por que a gente escolheu determinada área, determinado tipo de organização. E sim, ou se level, sabe? Mas isso a gente vai... Vamos também, às vezes a gente acaba fixando numa área só, né? Pelo acesso da Thaís, às vezes a Thaís é da área financeira, né? CFO, então a gente às vezes vai para essa área e aí a gente também explica isso, ó, pelo acesso e aí foca a pesquisa para determinada área também. A gente vai pensar nisso, tá certo? Thaís, agora a Corine vai colocar nós 3 numa outra sala para a gente discutir um pouquinho, para a gente chegar no veredito e daqui a pouquinho a gente volta. Tá certo? Karine, okay. Por favor, Corine, por favor. Ô, professora, eu vou pedir para Thaís poder sair da sala, porque eu acho que a Jussara ela entrou com um e-mail que não foi o e-mail que eu mandei no link para ela. Aí eu não consigo atribuir ela em outra sala. Você quer então que eu saia totalmente do link? Isso, aí a professora te avisa quando for para Aí eu te aviso para voltar. Tá bom. Manda no WhatsApp. Tá bom, tá joia. Até mais. Tá bom.